vezes, né, que estamos, né, aí sem cultuarmos juntos na igreja, sem nos reunirmos, né, na igreja, mas o Senhor tornou cada um de nós, né, já éramos assim, mas isso ficou mais evidente, mais forte ainda, cada um de nós somos a igreja do Senhor, fora ali do templo, né, a nossa casa se tornou uma igreja, a nossa casa se tornou um lugar de adoração, um lugar de oração, a nossa casa se tornou este lugar, né, de adorarmos ao Senhor, né, o Senhor está nos pondo à prova nesse tempo também, não sabemos ainda uma data certa, né, aí para quando o governo vai liberar para que possamos voltar para a igreja ainda, né? Não sabemos, mas nós não podemos desanimar. E claro que sentimos saudades de estarmos ali, né, de cultuarmos juntos, estarmos junto com os irmãos, né, de tocarmos louvores, de cantarmos, né. Estamos, né, com saudade, claro que sim, mas o Senhor está neste tempo, né, que estamos aí em casa, o Senhor está nos pondo à prova também. O Senhor está nos pondo à prova, como nesse versículo 26 está dizendo para nós hoje, olha, se vocês ouvirem atento à minha voz, se vocês cumprirem aquilo que eu estou dizendo, se vocês fizerem tudo aquilo que eu estou dizendo, então nenhuma enfermidade virá sobre vocês. E aqui nós trazemos para a nossa realidade essa enfermidade espiritual, eu queria dizer, queridos. Não uma enfermidade física, mas algo espiritual que, neste tempo que estamos, né, aí, né, nas nossos lares, estamos, né, ouvindo sempre a mensagem por aqui pela internet, né, pelo Facebook, né, estamos ouvindo por aqui, né, não temos, né, o louvor, não temos o momento do dizimar na igreja, não temos, né, ali o momento, só temos, né, compartilhamos a palavra, mas o Senhor, ele está nos provando neste tempo, queridos, para saber se verdadeiramente o nosso coração está nele, para saber verdadeiramente se obedecemos a sua voz, para saber se verdadeiramente nós vamos cumprir os seus estatutos, os seus mandamentos, para saber se verdadeiramente somos filhos de Deus, se verdadeiramente somos filhos da obediência. Lá em 1 Pedro, a Bíblia nos chama de filhos da obediência. Somos esses filhos da obediência. Somos esses homens, essas mulheres, temos obedecido a palavra de Deus com veemência. E por que eu disse que nenhuma enfermidade dessas viria sobre nós? Porque, como nós dizemos muitas vezes, nós estamos enfermos sim, mas o nosso espírito está enfermo, o nosso coração, a nossa alma está enferma, queridos, de tanta rancor. Estamos, né, sempre enraivecidos, estamos sempre, né, com uma palavra de crítica, né, nos nossos lábios, estamos sempre com uma palavra de murmuração na nossa vida. Estamos sempre, né, ali com uma lepra, né, como eu disse no início, uma lepra espiritual sobre as nossas vidas, né? E o Senhor, ele quer nos sarar, ele quer nos restaurar, ele quer nos curar, querido, dessas coisas. Mas muitas vezes nós mesmos somos o nosso próprio impedimento para que Deus possa, né, nos curar, para que Deus possa, né, nos sarar, queridos. Porque lá em Deuteronômio 30:15, o Senhor, ele fala para Israel, olha Israel, é o seguinte, vocês têm que fazer uma escolha. E nós vemos ali que o Senhor fala, olha, vocês precisam escolher ou a vida e o bem, ou a morte e o mal, ou seja, vocês decidem, está na mão de vocês. Nós falamos sempre isso, né, na igreja, né? Deus podia nos fazer com aquela mente, né, igual um robô, que tipo assim, eu obedeço aqui, assim, assim, e é desse jeito. Não, o Senhor nos deu esse livre-arbítrio. Porque o Senhor, ele não quer que você esteja com ele obrigado, ou porque a sua família disse você tem que estar comigo obrigado. Não, ele quer que você esteja com ele porque você o ama, porque você o adora, porque você, né, é um filho que decidiu obedecer a sua palavra, decidiu, né, escolheu obedecer as suas ordenanças, os seus estatutos, os seus mandamentos, decidiu ser um filho da obediência. E Deus, ele todos os dias quando acordamos, nós temos essa escolha para fazer. Nós vamos hoje andar no espírito, hoje nós vamos andar na carne, queridos. Todos os dias quando acordamos a nossa cama, nós temos uma escolha para fazer. Quem vai nos dominar neste dia? Hoje quem vai me dominar é o céu, o Espírito Santo de Deus, é a vontade de Deus. Hoje quem vai me dominar é a terra e a minha carne. Então todos os dias nós temos esse desafio, todos os dias nós temos essa luta, né, com nós mesmos, queridos. E nós mesmos somos o próprio impedimento, porque eu é quem escolho, eu é quem decido. Ainda que eu sei a palavra de Deus e escolha viver pela carne, ainda assim foi uma escolha minha.
E Deus sim, ele é misericordioso, mas nós temos que ter muita atenção que de Deus ninguém zomba. A palavra não diz que de Deus ninguém se zomba de Deus, queridos. Nós achamos que vamos viver a nossa vida, como, né, dizemos, da maneira que queremos, da forma que queremos, do jeito que nós queremos viver, mas de Deus ninguém zomba de Deus, queridos. Deus é um Deus santo e por isso que ele está nos advertindo na sua palavra e todo esse tempo está nos advertindo para nós sermos santos como ele é santo, porque nós precisamos, querido, buscar essa santidade a cada dia mais, porque um dia Jesus virá buscar a sua noiva e ela precisa ser uma noiva limpa, uma noiva sã, uma noiva que esteja purificada, lavada nas vestes, né, no sangue do Cordeiro, queridos. Nós precisamos ser esta igreja, queridos, esta noiva limpa, remida pelo sangue do Cordeiro, porque Jesus não vai levar uma noiva que está contaminada, uma noiva, né, que é adúltera, que está, né, no adultério. Jesus não vai levar esta noiva porque Jesus é santo, porque o nosso Deus é santo. E ele pede para que nós sejamos santos como ele é santo. E tudo isso depende de nós. Nós não podemos tentar transferir responsabilidade. Ou seja, eu não fiz por causa daquele, ou seja, por causa disso. Não, queridos, nós não vamos poder dar essa desculpa no dia do juízo final. Nós não vamos poder dizer, Deus, mas eu fiz tudo isso por causa disso. Eu fiz aquilo por causa daquilo. Não, queridos, Deus ele vai nos dizer, então, o que está na palavra lá em Deuteronômio, olha, desde o início eu dei uma escolha. Desde o início eu dei uma escolha. Vocês sempre tiveram o poder, né? Esse poder de escolher está nas nossas mãos, está em nós, né, querido? Nós podemos escolher se vamos servir a Deus, nós podemos escolher se vamos adorar a Deus, se vamos obedecer a sua palavra, ou se simplesmente nós vamos fazer aquilo que nós queremos fazer, aquilo que a nossa carne manda fazer, aquilo que, né, a minha carne determina que eu faça, isso eu vou fazer, porque hoje, né, nós vivemos num mundo onde, né, nós vemos tantas coisas, né, terríveis, tanta corrupção, tanta imoralidade, tantas coisas imorais, né, querido? E é um lugar difícil para criar filhos, nós sabemos disso, né? Mas nós precisamos estar firmes com o Senhor, nós precisamos estar firmes com o nosso Deus, porque o nosso Deus, ele é o Deus que nos sara, ele nos sara tanto da nossa, né, dificuldade, tanto da nossa enfermidade física, quanto da nossa enfermidade espiritual, queridos. Ele é o Deus que sara, ele é o único que pode sarar. Desde do início, quando, né, ele criou, né, todas as coisas e criou o homem, e ele já deu ali uma ordenança. Desde ali nós já vemos a primeira palavra, né, de ordenança, a primeira palavra de obediência que o Senhor esperava do homem. O Senhor criou o homem e a sua mulher e diz para não comer do fruto da árvore, do conhecimento do bem e do mal, né? E ali, no início, nós vemos Adão e Eva já desobedecendo a voz do Senhor, desobedecendo ao Senhor. E o Senhor foi misericordioso, o Senhor lançou ele na terra, mas ainda assim deu a oportunidade para ele fazer a coisa certa. O Senhor deu o tempo para ele escolher fazer a coisa certa. E nós vamos lendo, vamos vendo, né, assim como, né, e chegamos até ali em Noé, né, como o pastor pregou domingo, né, um povo falou de Noé, nós chegamos até Noé, né? E até Noé, Deus então ali queria destruir tudo. Deus, e a palavra diz que Deus se arrependeu do homem que ele fez, mas Deus não estava dizendo de um arrependimento, porque Deus ele não é homem para que se arrependa, né? Deus ele é espírito, né, queridos? Então, nós sabemos que Deus ele queria dizimar o homem da face da terra, mas quando Deus viu Noé, ele falou: eu vou dar mais uma chance para o homem. Eu achei graça neste homem, eu vou dar mais uma oportunidade para o homem fazer uma escolha. E Deus então ali, quando, né, Deus manda Noé fazer a arca, Deus na sua palavra diz que ele não mais destruiria a humanidade, que ele não mais faria isso, ou seja, ele não mais enviaria um dilúvio, ou qualquer outra coisa que ele pudesse fazer para, né, destruir assim, né, para tirar o homem da face da terra, porque todos nós somos criação de Deus, então é Deus quem tem o controle da nossa vida nas suas mãos. Deus sabe, né, os anos que vamos viver nessa terra, os anos, os dias, os minutos, as horas que vamos viver nessa terra, né? Só o Senhor sabe o nosso tempo nessa terra. Então Deus ele poderia fazer como ele quisesse, porque ele quem comanda todas as coisas, ele quem é o general, ele quem é o soberano de todas as coisas. E nós vemos que ali quando, né, Deus
se alegrou em Noé, Deus dá uma nova chance para o homem fazer suas escolhas corretas. E nós sabemos a palavra, quando, né, Noé sai da arca, então acontece tudo e o povo vai se multiplicando de novo e chega Abraão e Deus faz a promessa. E nós, né, sabemos bem, né, o que a palavra nos diz, né? E até chegar aqui, né, em Israel, e quando, né, eles ficam ali por 430 anos na escravidão, Deus, né, então sempre Deus está nos dando a oportunidade, querido, todos os dias que acordamos, de fazer a escolha certa. A palavra nos diz, como, né, acabamos de dizer em Deuteronômio, olha, vocês têm que escolher ou o bem e a vida, ou a morte e o mal, mas é vocês quem escolhem, ou seja, o poder da decisão está nas nossas vidas. Não adianta eu querer que alguém da minha família escolha por mim, decida por mim. Não adianta eu querer que a minha esposa escolha por mim. Olha, Senhor, eu escolho por mim, pelo meu marido, eu escolho por mim, pela minha esposa, que nós vamos servir ao Senhor. Não é assim que funciona, queridos. Cada um de nós temos esse poder da escolha, de escolhermos estar com Deus, de escolhermos obedecer a sua voz, de escolhermos cumprir os seus mandamentos, de escolhermos, né, seguir todos os seus estatutos. Essa escolha, esse poder da escolha está em nossas mãos, queridos, está em nós. Não adianta queremos transferir essa responsabilidade, porque ela é nossa. A responsabilidade está em nós, está em nossa mão, em cada um de nós. Então só nós podemos escolher se nós vamos verdadeiramente servir a Deus, se nós vamos verdadeiramente, né, adorar a Ele, se nós vamos verdadeiramente obedecer a Ele. E é maravilhoso quando nós falamos sobre obediência, porque se nós formos lembrar, né, lá de Saul, quando se torna, né, Deus escolheu Saul para ser, né, ali o primeiro rei de Israel, Samuel então fala para Saul, simplesmente dá uma orientação, fala, olha, espera 7 dias para quando eu voltar, né, consagrarmos você a Deus, você receber a unção de Deus como rei. E foi simples, né? Uma ordenança simples, só espera, mas Saul decidiu que não, que Samuel estava demorando, e Saul decidiu então assim fazer o sacrifício sem o consentimento de Deus, né, e desobedecendo a palavra que Samuel havia dado a ele. Então Saul, ele decidiu desobedecer, Saul, ele decidiu fazer a vontade dele, da carne dele. Ele, né, se engrandeceu e viu tudo aquilo, falou, eu já vou me tornar rei. Mas nós vemos que Saul, né, com a ordenança de Deus, Saul só governou 7 dias, né? Governou muitos anos, mas sem a bênção de Deus, sem a presença do Senhor. E nós vemos que a palavra nos diz que o Senhor nos diz na sua palavra que melhor é obedecer do que o sacrificar. Ou seja, nós sabemos que naquele tempo, né, eles sacrificavam, né, tinha todo, né, um processo que Deus, desde quando Deus deu a lei para Moisés e tudo que Deus falou, e eles sacrificavam, porque isso era ordenança de Deus. Mas ali nós já vemos, querido, que Deus fala na sua palavra, olha, o melhor é você obedecer do que você sacrificar. Então, queridos, o melhor é obedecer, né, do que o sacrificar. Ou seja, hoje o sacrifício somos nós, né? Hoje nós não sacrificamos como, né, antigamente, como, né, Deus ordenou a Moisés ali, sacrificavam, né, para a expiação dos pecados e para tudo mais que Deus ordenava, mas hoje nós nos tornamos o sacrifício. Depois de Jesus Cristo, né, que se sacrificou em nosso lugar, nós nos tornamos o sacrifício vivo hoje, e melhor é obedecer do que o sacrificar, queridos. Então vamos ter essa consciência que nós precisamos ser obedientes à sua palavra, ter essa consciência que todos os dias eu tenho a decisão de obedecer ou não a palavra de Deus. Todos os dias eu tenho esse poder de decidir, eu vou obedecer a Deus hoje ou não. E como que eu faço isso? Como o versículo 26 nos disse aqui hoje. Todos os dias eu vou ouvir atento a sua voz, Senhor. Eu vou cumprir a sua palavra, eu vou cumprir as suas ordenanças, Senhor. Todos os dias eu vou estar junto contigo. Todos os dias eu vou obedecer ao Senhor, eu vou obedecer a sua palavra. Se a sua palavra me diz que isso não é correto fazer, então eu não vou fazer isso. Se a sua palavra me diz que isso vai me tornar um homem, né, imoral, eu não vou fazer isso, Senhor. Mas todos os dias o poder dessa decisão está em nossas mãos. Jesus Cristo, né, como um homem que esteve nessa terra, foi um homem que dividiu a história antes dele e depois dele. E é muito engraçado quando nós vemos, né, pesquisamos a história, né, assim, de nações, as histórias, e muitos daqueles que se dizem ateus, que dizem não acreditar em Deus,
mas nos seus livros, nos seus mapas, tudo está dividido antes de Cristo e depois, né, de Cristo. Se você vê, né, esses mapas antigos e essas coisas antigas, está lá, né, antes de Cristo, né, aconteceram tal coisa aconteceram depois de Cristo. Pessoas que dizem que não acreditam em Deus, mas Jesus, ele dividiu, né, a história antes dele e depois dele, né, queridos. Então nós vemos que até para essas pessoas que se dizem, olha, eu não acredito em Deus, eu não aceito este Deus, mas Jesus Cristo, ele dividiu a história antes dele e depois dele. E hoje nós vivemos, né, vivemos nesses tempos, né, onde nós temos né, nós temos Jesus Cristo como, né, o nosso exemplo, o nosso modelo de vida, né, queridos. E Jesus Cristo foi um filho obediente a Deus, como um homem que estava na terra, não somente, né, ao seu pai que era Deus, mas a sua mãe, né, Maria, e seu pai José, que foram dados para ele aqui na terra. Ele sempre foi um filho obediente, mas ele sempre ouviu a voz do pai, sempre ouviu a voz de Deus, obedeceu a Deus até o fim, né, dos seus dias, até ali, né, no fim ele obedeceu a Deus. E não se engane, nós falamos, olha, mas era Jesus Cristo. Sim, Jesus Cristo é o nosso amor maior, mas ele esteve como um homem, sujeito às mesmas tentações que nós, sujeito, né, às mesmas, né, dificuldades que nós tivemos, mas Jesus Cristo foi um homem, enquanto esteve como homem carnal nessa terra, sempre que esteve em oração, sempre que esteve, né, em jejum, sempre esteve buscando, conversando com Deus, conversando com o Pai. E para nos mostrar, queridos, que nós podemos também viver assim, para nos mostrar que nós podemos viver essa vida como Jesus Cristo viveu, uma vida de oração, uma vida de intercessão, uma vida, né, jejuando, uma vida obedecendo a palavra do Pai, obedecendo a palavra de Deus, uma vida que nós podemos caminhar nessa terra com todas as dificuldades que nós vamos ter, com todas as nossas imperfeições, né? Porque Jesus Cristo foi o único homem nessa terra que foi perfeito, o único que nasceu sem pecado. A palavra diz que todos nós nascemos em pecado, mas o Senhor hoje, ele está nos dizendo que nós devemos ouvir a sua voz, que nós devemos cumprir os seus estatutos, nós devemos, né, fazer o que é reto diante dos seus olhos, devemos dar ouvidos aos seus mandamentos, guardar tudo aquilo que está nesta palavra, queridos, e cumprir, obedecer ao Senhor, para sermos achados, assim como lá em 1 Pedro, né, 1 Pedro, no versículo 13, diz que por isso, cingindo o vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que vos está trazida na revelação de Jesus Cristo. E o 14 diz, como filhos da obediência, não vos amoldeis as paixões que tinhais anteriormente à vossa ignorância. Então, para que sejamos achados aqui, né, como filhos da obediência que vocês são, precisamos ser achados, escrito aqui, né, como filhos da obediência. Porque Saul, ele preferiu o sacrifício do que a obediência. Saul, ele preferiu a desobediência. Saul, ele preferiu, né, fazer aquilo que ele achava que estava correto aos seus olhos. Saul, ele se ensoberbeceu, né, quando ele viu que ele ia ser um rei, ia ter o controle ali, né, das coisas em suas mãos. Ele preferiu o sacrificado que o obedecer. Ele preferiu desobedecer a voz de Deus, a palavra de Deus. Então nós vemos que o primeiro rei, né, de Israel, ele começou mal, né? Ele não começou bem, né? E nós vamos vendo todos e chegamos, né? Quando chega em Davi, Davi fez coisas terríveis, mas Davi sempre obedeceu ao Senhor. Por isso que o Senhor, né, falou, achei Davi o meu servo, porque Davi, por mais, né, por tudo que ele fez, tudo que ele cometeu, todas os seus pecados, as suas imoralidades, mas Davi era um homem que obedecia a Deus. Davi era um homem que, né, era um homem segundo o coração de Deus, era um homem que se arrependia verdadeiramente, era um homem que no seu coração sabia que tinha feito a coisa errada e se arrependia verdadeiramente. Então, queridos, nós precisamos entender isso, precisamos entender que temos que ser achados como filhos da obediência do Senhor. Como a palavra de Deus nos diz, se nós fazermos tudo isso, obedecemos a sua voz, a sua palavra, fazer aquilo que é reto diante dos olhos do Senhor, então o Senhor, ele vai sarar a nossa enfermidade, ele vai curar a nossa
né, a nossa dor, Ele vai sarar, né, queridos, a nossa enfermidade, né, e a nossa enfermidade espiritual, aquilo que nós estamos passando, né, queridos. Se nós não temos caminhado retamente diante do Senhor, o Senhor, Ele quer curar isso, o Senhor, Ele quer sarar, porque se estamos aqui ainda, porque o Senhor ainda tem uma obra para fazer em nossas vidas. Se estamos aqui ainda, se a sua misericórdia até aqui nos alcançou, se a sua misericórdia até aqui nos permitiu estar aqui, é porque Ele tem ainda grandes coisas para fazer na minha vida, na sua vida, e nós precisamos somente estar ligados no trono, precisamos estar ligados, né, focados em Jesus Cristo, sabendo que Jesus é o único que pode fazer todas as coisas em nossas vidas. E em tempos que vivemos, né, querida, onde a imoralidade está tão aí, né, evidente, né, onde as coisas são tão fáceis, né, nos tiram tão fáceis da presença do Senhor, né, tudo que temos vivenciado, né, e tudo, né, esse mundo que temos vivido, né, todas as coisas, né, nos tiram tão fáceis da presença do Senhor. Mas o Senhor nessa noite nos diz que nós precisamos ser filhos da obediência, nós precisamos ouvir a sua voz, nós precisamos cumprir os seus estatutos, precisamos, né, fazer o que é reto diante do Senhor, e assim o Senhor, Ele vai derramar graça sobre as nossas vidas, e assim o Senhor, Ele vai derramar a sua bênção sobre as nossas vidas, né? A sua misericórdia está sobre as nossas vidas, querido. Por isso estamos aqui ainda, né? Por isso não fomos consumidos, né, pela sua misericórdia, né, queridos? Que todo dia quando você acordar, que você, né, levantar da sua cama, que esse poder da decisão que você tem em suas mãos, você faça a decisão correta, você escolha o Senhor, você escolha a Jesus Cristo, escolha andar no Espírito, escolha, deixa o céu te governar todos os dias, para que a carne não vença, porque como nós dizemos, todo dia tem o seu mal e todo dia a carne vai tentar te empurrar para o mal daquele dia, mas não permita isso, decida, escolha a vida, o bem, escolha Jesus Cristo, escolha andar no caminho do Senhor, escolha fazer a vontade de Deus, escolha fazer aquilo que Jesus está dizendo, escolha fazer, né, cumprir os estatutos, as ordenanças do Senhor, porque assim o Senhor, Ele vai nos curar, porque Ele é o Deus que sara, Ele é o Deus que cura, Ele é o Deus que restaura, queridos. No nome de Jesus, queridos, eu queria orar com você nessa noite, para que Deus derrame graça sobre a sua vida, para que Deus derrame graça sobre a sua família, sobre a sua casa, para que Deus derrame o seu amor, a sua unção sobre a sua vida, sobre, né, todo esse tempo que temos passado, né? Nós não vamos desanimar, nós não vamos desistir, nós não vamos esmorecer, porque o Senhor, Ele tem guardado as nossas vidas, porque o Senhor tem guardado a nossa família, o Senhor tem guardado, né, tudo, né, para nós, né, queridos. O Senhor tem sido maravilhoso para conosco, né, queridos. Que nós possamos ser filhos, esses filhos da obediência do Senhor Jesus Cristo. Amém, querido? Vamos orar neste momento. Meu Deus, meu Pai, eu queria, Senhor, te louvar, Senhor, te agradecer, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, Pai. Muito obrigado, Senhor, porque eu só pude, né, trazer esta mensagem, porque a sua misericórdia se renovou mais um dia sobre a minha vida. A sua graça, Senhor, foi derramada sobre a minha vida, Senhor, sobre a vida dos meus irmãos que estão ouvindo neste momento, Senhor. O Senhor tem guardado